Alô, você que gosta muito de Jesus Cristo, seja muito bem-vindo ao Porãocast. Olha que lindo o Porãocast. Esse aqui é um programa feito pelos jovens da Igreja Adventista do Sétimo Dia aqui de Sorocaba. É um programa de jovens, feito por jovens, para os jovens. Então você que é jovem, você que também é velho, mas se considera jovem, seja muito bem-vindo. A gente vai conversar sobre a lição da semana, a gente vai falar sobre Jesus, sobre Deus. Vai ser um assunto muito legal, muito descontraído. Essa é a ideia, é a gente falar sobre a lição de um jeito descontraído, de um jeito mais dissolvido assim, jovem. Vai ser legal, comento pra vocês. E hoje eu estou aqui com a ilustre presença dos meus dois convidados. Eu me apresento primeiro, verdade, tem que apresentar primeiro. Meu nome é Luiz Vinícius e acho que isso está ótimo. Vocês dois se apresentem. Gabi, qual é o seu nome? Sou a Gabi, né? Exato. Gabriela, sou membro aqui da Igreja Central de Sorocaba, né? Adventista do Sétimo Dia. E eu sou líder de jovens daqui da igreja. Olha a responsabilidade! Vamos lá! Ô meu pastor, será que você consegue ser mais importante que ela agora? Que ela é a Agora líder fiquei dos até um jovens? pouco meio assim, né? Muito bem, queridos. Eu sou o Alexandre, né? Atualmente estou trabalhando na equipe de evangelismo, como obreiro bíblico aqui na Associação Paulista Sudoeste. E também tenho a alegria de ser membro aqui da Igreja Central Aleluia. de Sorocaba, né? Aleluia. Bênção. Muito bem. Isso. Não sabia que tinha que falar função, eu sou só um cara que fala mesmo. Essa é a minha função, pode escrever embaixo, carinha que fala. Bom, a gente começar, acho importante a gente sempre trazer Jesus para nós, porque não é pra gente falar, é pra ele falar através da gente. Então, pastor, você se importa em orar pra gente? Vamos orar então? Soberano Deus, bondoso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma lição, por mais um Porãocast. Nós vamos fazer agora aqui. Que o Senhor esteja conosco, que tudo que a gente for falar seja para a tua honra e glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, essa lição tá boa, né? Essa lição, lição, ela tá pisando nos assuntos que você olha e você fala, não é pra pisar aí, O mas trimestre pisa. inteiro, né? Tá indo. Exato, só que ela pisa e ela pisa muito bem, porque eu fiquei com medo. A gente estava estudando a lição 3, que ela já começa com a tirinha falando do porque eu sou de direita e você é de esquerda. Você fica, nossa, Ai, vai Deus. pisou nesse assunto e vai falar coisa errada, mas não, até agora eles estão ótimos e o esperado é que até agora fale só o correto. Eles estão falando só coisa certa aqui até agora. E vamos começar falando da tirinha. Gabi mandou uma mensagem pra mim e falou assim, não sei o que falar da tirinha. Eu sei o que falar da tirinha. Porque eu vou confessar um pecado meu pra vocês. Eu não sou um grande fã da tirinha. Eu olho e falo, podia ser mais engraçado. Essa eu dei uma risada sincera. Essa aqui, Tá bota bom, na tá tela bom. aí a tirinha. Eu falo bota porque eu sou editor, eu posso botar na tela. Vai, Luiz, no futuro. A tirinha é a seguinte, é aquele meme do gatinho, que tem um gatinho com a cara assim, não sei o quê. E a moça apontando. Aí a moça apontando fala, você prometeu não falar mais de política no grupo da igreja. O gatinho acusando. Aí o gatinho solta. Sim, e você acreditou. Maldito homem que confia no homem. Ou no caso, no gato. Parabéns. Atenção CPB, medalhinha de ouro pra vocês. E acertaram assim, ó. Na lata. em cima. Eu achei perfeito. O que vocês acharam da tirinha? Vocês acharam engraçado? Eu ri horrores. Eu achei muito boa a frase do gato. E eu confesso que, quando eu li a tirinha, né, pela primeira vez eu tava estudando, assim, né, pra poder estar passando aqui, a primeira coisa que a gente vê é a tirinha, né? Uhum. Aí eu vi e fiquei, meu Deus, o que eu vou comentar dessa tirinha? Tipo, eu achei bom, mas eu não sei o que comentar. Aí depois que eu estudei o resto da lição, aí ficou mais claro, né? De tipo, você prometeu parar de falar de política no grupo da igreja. E tipo, depois trata, né, o tema é separação igreja e Estado, sabe? Uhum. Eu fiquei, tá, saquei. Exatamente. Bom, um dia um amigo meu, teólogo, disse que tem um texto da Ellen White, eu não vou saber citar o livro, mas já que ele faz teologia, ele falou, então eu acredito 100% nele. Ele disse que a Ellen White ficava no culto e se em 5 minutos ninguém abrir a Bíblia, ele ia embora. Então vamos ler a Bíblia? Não, A gente não deixar Não Ellen vai White embora. triste. A gente vai ler, pra você indicar, a gente vai ler Mateus 22, versículo 15 ao 22. Porque é essa história onde conta que tinha... Vou resumir a história pra gente contar depois, só pra ter diversos assuntos. Onde conta que tinha os fariseus estavam tentando acabar com Jesus. Eles não queriam saber o que Jesus tinha a dizer. A gente quer acabar com ele porque ele é uma ameaça para a nossa igreja. Então vamos tentar acabar com ele, tenta fazer uma pergunta para ele e não consegue, porque Jesus é muito sábio, muito inteligente, então nada vai conseguir derrubar ele. Incrível. Vamos começar a ler então? Vocês querem fazer o quê? Eu leio o verso, cada um lê Você que inteiro? manda. Eu vou ler o primeiro, então a gente vai seguindo. Tá A bom. gente ser bem inclusivo, a gente tem que ser inclusivo. Um verso cada um, então? Isso, Tá eu bom. começo, depois é para você. 22:15. Então, retirando-se os fariseus, consultaram-se entre si. Eu acho que eu li errado. Consultaram-se entre si não faz sentido. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam em alguma palavra. E enviaram-lhe
discípulos, juntamente com os herodianos, para dizer-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja. Por que não olhas a aparência dos homens? Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu: Por que me experimentais, hipócritas? Olha que lindo, né? Mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe um denário. E ele lhes perguntou: De que esta esfinge e inscrição? Responderam: De César. Então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isto, se admiraram e, deixando, foram-se. Mas Essa passagem é muito ele boa. também, ele ai, Jesus é muito legal, cara. Muito Você legal. para analisar a resposta dele. Contexto, né, de Nossa. tudo ali. Os fariseus chegam pra, não, vamos acabar com ele agora. Porque esse é o negócio da pergunta. Essa pergunta, ela tem duas respostas possíveis. É lícito ou não eu pagar imposto para Roma? Só que ela tem, as duas respostas elas são problemáticas para Jesus de qualquer maneira. Porque se ele, é lícito pagar imposto, o povo se volta contra ele, que ninguém quer pagar imposto ali. Sim. O fato do povo ter que pagar imposto é uma lembrança que eles perderam a liberdade dele há muito tempo atrás. Eles estão sofrendo na mão de Roma. Cadê a promessa que Deus fez, que não veio nunca? A gente está sofrendo aqui ainda. E se ele falar, não precisa pagar então, tá liberado. Aí Roma cai em cima dele e já mata ele ali agora. Então como é que ele vai fazer para sair dessa? Aí ele vai lá e fala, me dá uma moeda então, taca um real. Pega o real, o que tem aqui? É para dar para César o que é de César e para Deus o que é de Deus. Acabou e vai embora. Muito bom. O cara é muito inteligente. Interessante já nesse texto. Logo o grupinho, né? Os herodianos ali chegaram e falaram assim: Mestre, o senhor é verdadeiro. Eles chegam na hipocrisia, né? O senhor é mestre, o senhor sabe e tal. E, então, assim, a gente já percebe um tom de ironia logo quando essa galera chegou perto de Jesus. Uhum. Agora eu até anotei aqui, ó. Eles foram para cima de Cristo com malícia. Uhum. Queria que você que está ouvindo aí pensasse um pouquinho sobre essa palavra, malícia. Essa palavra ela é muito forte e ela infelizmente está aí no meios, né, de comunicação que são lançados de todos os assuntos. Todos os assuntos praticamente que são lançados na internet tem uma malícia. Tem uma Com intenção. certeza, né? com certeza. Tem Sempre alguma uma coisa. segunda intenção aí, Tem sempre né? uma segunda intenção. Você volta na Bíblia vendo que o ser humano nasce com o pecado está enraizado nele, sempre vai ter o desejo malicioso por trás, porque essa é a nossa intenção, a gente querendo ou não. Infelizmente, a gente quer se achar superior ao próximo, a gente quer sempre se importar só com a gente mesmo. Passar a perna no outro. Isso, né? então que é o que eles queriam isso fazer com sempre Jesus. está enraizado, e se você não percebe isso, fica mais enraizado ainda. Nem enraizado, aparece mais, brota nas folhas da árvore do pecado, o fruto. É verdade. Teve uma coisa que eu achei interessante, que a lição de segunda ela contextualiza, né? Tipo assim, quem que eram os herodianos, os fariseus e os saduceus, né? Uhum. E ele fala que eles tinham posicionamentos políticos da época bem diferentes, né? Porque os fariseus, eles eram mais ali nacionalistas, né? Queriam acabar com Roma para que Israel pudesse ser uma nação grandiosa de novo. Então eles eram a favor, né? Digamos assim, de não dar os tributos, né, a Roma por conta disso, né, de César. E os herodianos, eles eram a favor do governo de César, né, do Império de César, junto com os saduceus, né. Então ali já foi os dois grupos, né? E é interessante que mesmo eles sendo muito opostos, eles se uniram pra tentar derrubar Jesus, né? Se uniram pra tentar passar a perna de Pra você Jesus. ver como Jesus era uma ameaça Você viu? ao mundo inteiro e continua sendo. Exatamente. Eu fiquei Naquela pensando, umas lições atrás, falou sobre como Jesus, ele juntou discípulos muito distintos, né? Lição de terça fala sobre isso. muito bom. E aí ele fala como juntou discípulos tão diferentes. Por exemplo, o Mateus, né? Que ele era cobrador de impostos. E o... Ai, sempre esqueço o nome. Zé. Na Na série é o Zé, o Zelote. O Zelote, Adoro isso. chamar de Eu sempre Zé. esqueço esse nome. É até Simão também, Simão. O Simão. Que também eram extremos, eles se juntaram a favor de Cristo, né? Então, Cristo sempre une as pessoas, né? Seja pro bem ou pro mal, né? Porque ali eles estavam se unindo pra tentar derrubar Jesus. Sim. E os outros se uniram a favor de Jesus, né? Eu achei isso interessante. Sim, a gente sempre vê que Jesus ele nunca olha pro exterior, ele consegue ver no meio. Ele vê que essas diferenças que as pessoas acham que são diferenças que não podem se encaixar, não são diferenças que não podem se encaixar. Essas diferenças são boas pra gente conseguir se encaixar e viver em sociedade.
Um cara, por exemplo, que é mais proativo, ele precisa do cara que não é tão proativo assim pra seguir a vida dele. Sim. Entendeu? E Jesus, ele consegue ver a separação. Por isso que ele pega o Mateus e junto com o Zelote e fala assim, as diferenças que vocês dois têm não são diferenças que eu considero uma diferença. Eu considero a diferença o bem e o mal. Eu vejo o bem e o mal em vocês dois. E o bem de vocês pode agir junto pra trabalhar pra mim. E fizeram um trabalho sensacional. Muito bom. Eu acho isso muito bom. É verdade. Agora uma pergunta, né? Pergunte. Para você que está aí nos acompanhando, ouvindo. Na mira da verdade. Deu certo a união, né, entre o Estado e a Igreja no passado? Se deu certo no passado. Deu certo. Como é que foi esse negócio, hein, Gabi? Deu muito, certo, não é né? muito certo, não. Eu acho que qualquer coisa que um ser humano faz dá errado em algum ponto. Sabe por que eu faço essa pergunta? Porque tem muita gente que ainda tem essa esperança, né? De um dia falar assim, cara, a gente podia ser, né, igual do governo, assim, unisse as nossas crenças e os interesses do governo e dá tudo certo, tá tudo em paz e alguns ficam nessa esperança, né? Mas a gente percebe que desde o início, quando isso começou a acontecer, deu muito ruim. Deu muito ruim. Tem a Inquisição, né? A gente aprende ali. Toda aula de história tem um momento que a gente estuda sobre a Idade Média. E a aí, gente vê o ruim que deu. A gente vê queimando bruxa, a gente calma aí. Exatamente. Tem uma coisa errada nesse negócio aí. E foi assim, um negócio tenso, porque Constantino, né, ele entra nessa... Por isso que eu até grifei aqui na Bíblia, porque ele usou a malícia, mano. Usou a malícia. Ele usou a malícia, ó. Constantino, ele percebeu que os cristãos, os judeus cristãos, estavam crescendo demais. E estavam se organizando, estavam assim se tornando forte. E ele percebeu, cara, essa galera é uma ameaça para mim. E com certeza Essa galera é uma ameaça para mim. Com certeza Esse povo vai me derrubar, vai derrubar a gente aqui, porque eles estão, sabe, muito articulados. E aí a gente conhece a história, né? A história é muito, muito conhecida, onde ele coloca fogo em Roma, com a ideia de matar os cristãos. E interessante que a história diz, e a tradição diz, que quanto mais perseguia os cristãos, quanto mais derramava sangue dos cristãos, mais eles cresciam. E aí é onde chega o ponto crucial da história entre igreja e Estado. Até então, a igreja cristã primitiva, ela seguia a Bíblia, unicamente a Bíblia e somente a Bíblia, nada mais. E era contra os costumes do governo romano. Com certeza. Roma, totalmente pagão, né? Inclusive, estava dentro das rotinas de Roma adorar e prestar um culto ao rei, ao imperador naquele momento. Que era considerado como um deus. Assim. Como um deus. Além disso, eles também acreditavam em mitologias, outras coisas, principalmente questões de estrelas, e também adoravam o deus Sol, que era algo muito forte na cultura greco-romana, né? Era muito forte isso. E isso tudo era no coração profundo de Constantino. E aí, ele um dia, do dia pra noite, ele fala assim, cara, agora eu sou cristão. Opa! Olha só. Peraí! Parece que é conveniente ser cristão, né? Eu sou cristão agora, né? Só que isso, né, Gabi, trouxe coisas seríssimas. Muito. Trouxe coisas seríssimas. A gente percebe o quê? Por exemplo, o paganismo. Como que o paganismo chegou dentro das estruturas da igreja cristã? Como? Isso é justamente o que acontece quando você quer fazer parte de alguma coisa por interesse próprio. Por interesse próprio. Quando a gente começa a entrar na igreja, a gente começa a conhecer Jesus de verdade, a gente vai aprendendo a abandonar o nosso desejo que está enraizado no nosso orgulho, no nosso orgulho no pecado. Entendeu? Então a gente começa a pensar, mais importa o que Jesus quer, porque isso é realmente bom, é melhor do que eu quero, do que o que eu quero. Mas quando ele vai, sou cristão agora, hein, galera? Olha só a cruzinha que eu levo aqui. Quando ele faz isso, ele não tá nem aí com Jesus. Ele tá nos interesses políticos, Ele né? quer ser o bonzão. E justamente por ter essa intuição orgulhosa, esse desejo intrínseco nele de, não, eu quero fazer o meu desejo, ele acaba juntando as duas coisas. Ah, não, a gente guarda o sal, isso aqui, mas olha o Rei Sol aqui, ó. Opa, tá aqui, vai empurrando esse tipo de coisa. Isso é uma coisa que a lição mostra, eu não vou lembrar agora, mas ela cita um texto da Ellen White, que ela fala que a Bíblia fala que a gente tem que se obedecer ao Estado. O Estado ele continua sendo uma autoridade sobre a gente.
aquele que não obedece ao Estado não tem credibilidade, não tem credibilidade, aquele que não acredita na autoridade, sem ter algum ponto forte, assim, ou baseado em outra autoridade, ou numa intuição própria muito humilde, ou em outro, ou que a maioria tá falando, é um louco. Você vai acreditar no quê, então, se você não acredita na autoridade? Não só Ellen White, mas Paulo também fala isso, né? Romanos Exatamente. 13. Isso. E o próprio Jesus, quando ele fala dar a César o que é de César. Mas, acima disso, se uma hora o Estado chega e fala assim, galera, Jesus não é tão legal assim não, hein? Não queremos mais. Aí o cristão tem que se levantar. Com Aí você certeza. fala, peraí. Aí você tá indo contra a autoridade, contra a minha intuição e contra todo mundo. Aí você tá maluco. Aí é justamente aí que ele começa a agir. Eu acho muito legal esse trecho, né, quando chegou essa parte, assim, na lição. Eu lembrei muito da história do Mesaque, Sadraque Isso. e Abednego. Eu Eu sou falo ruim com Sadraque nome, gente. primeiro, por causa da Eu lembro musiquinha. sempre do Abednego só, os outros sempre me confundem. Eu lembro da musiquinha que eu vi quando cai Sadraque e Mesaque e Abednego. Eu não consigo falar o contrário. Se eu falo Abednego, eu não lembro o nome dos Eu não dois. conheço a musiquinha. Eu tenho que aprender a falar, eu sou ruim com nome, né? Deu pra perceber. Mas eu lembrei da história deles, porque eles estavam vivendo, né, sob o governo lá de Nabucodonosor. E ok, tava lá respeitando a autoridade, Até certo? agora tá tudo bem. Mas a partir do momento que Nabucodonosor, ele coloca um decreto de que ele tem que ser adorado, a estátua dele tem que ser adorada como é um deus, o que vai contra os mandamentos de Deus, aí ele fala, opa, Peraí. aí tá o limite da minha obediência, aí tá o limite Exatamente. da minha submissão, porque a lei de Deus tem que ser acima de tudo, né? E aí eles, arriscando a vida, não se prostram diante da estátua. E a gente conhece a história, São né? jogados no fogo, aí vê 4 sombras e é épico. Nossa, É, sobe a muito música, é incrível. Tomara que faça isso no The Chosen alguma hora, quero ver essa cena. Outro assunto que eu acho interessante, foi um assunto que você tocou muito bem, que é o fato de que tem muita gente que ainda quer ver, ou consegue ver, essa igreja política que é vitoriosa, sabe? Uma igreja que tem esse viés político e ainda assim consegue governar, e que, não, vai dar tudo certo, a gente vai conseguir independência religiosa 100%, a igreja vai se tornar perfeita 100%, sem Jesus ter que voltar, sem o ser humano ter que ser purificado. E eu sempre gosto de pensar na profecia que Jesus coloca antes dele morrer, que ele chega para os discípulos e fala assim, os discípulos perguntam, aqui eu já abri minha Bíblia, tá um pouquinho mais depois que a gente leu Mateus 22, é Mateus 24, versículo 3. Eu não vou ler inteiro porque ele é meio grandinho, mas basicamente, Jesus está lá e pergunta, Jesus, quando você vai voltar alguma hora, mas quais serão os sinais da sua volta? E ele coloca um monte de sinal. Dentro desses sinais, eu vou até achar aqui para ler, porque eu acho muito interessante, porque Jesus ele coloca isso como profecia, ele está profetizando aqui, ó, vai acontecer isso. Então o que ele diz? Vamos lá. Vou começar do 3. Esse texto é muito bom, vamos ler. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos. Em particular, e lhe pediram, diz-nos quando sucederão essas coisas, e qual sinal haverá da tua vinda. Quando que você vai voltar, Senhor? Ele respondeu, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vocês não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Eu acho interessante que Jesus nunca responde do jeito que que a gente quer que ele responda. Ele é o mestre dos magos, ele solta um enigma, ele faz uma metáfora, parábola. Jesus, qual é o sinal? Vai ter isso aqui, mas não é isso. Vai ter isso aqui, mas também não é isso. E qual é o sinal do fim? É isso aqui, mas não é. Ele joga fora. Portanto, se levantará reino contra reino, nação contra nação. Haverá fomes e terremotos em vários lugares, mas isso ainda não é o fim. Isso é o princípio das dores. Sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Ele profetiza aqui que vai dar errado para os cristãos. Vocês vão morrer, vão matar vocês, vão prender vocês por causa de mim. Então, qualquer cristão que tenta imaginar esse mundo utópico, onde a política e a religião vivem em harmonia, perfeita harmonia, aqui na Terra com os seres humanos pecaminosos e orgulhosos, não faz sentido. Porque o próprio Jesus está falando, não vai dar certo. Antes de eu voltar, para aí dar certo, porque eu volto, eu purifico o ser humano, eu vou ser o Rei Supremo, como ele deveria estar no lugar desde sempre, aí vai dar certo. Antes disso não vai dar certo. E tem gente que não tenta enfiar isso na goela da igreja e nunca vai dar certo. Eu acho interessante, acho que na lição de sexta, se não me engano, que traz um trecho da Ellen White também, né? E ela fala que a gente corre um grande perigo de cair no mesmo erro dos fariseus quando a gente começa a fazer isso, né? Com certeza. Porque Jesus, ele sempre deixa claro, né? O reino dele não é aqui. Então, obviamente, tipo, não vão ter coisas que a gente quer que sejam consertadas, que vão ser consertadas aqui. Porque a gente vive num mundo de pecado. E quando a gente fica depositando nossa esperança, né, nesse reino celeste, mas na terra, né, que o reino dos céus se passa aqui na terra, né, desse modo, que tudo se conserte, a gente cai no erro dos discípulos, quando antes, né, deles entenderem o que Jesus estava falando,
no erro dos fariseus, no erro de outros cristãos, assim, ao longo da história também, né? Quando a gente deposita essa esperança. Ao longo da história, chegando até agora. Até a agora. A gente vê se batendo até na agora. porta aqui, opa, olha, chegando outro cara político que vai falar de Jesus, e a gente vai tentar conciliar os outros, não vai funcionar de novo. E Jesus sempre avisa a gente que não vai dar certo. Não vai Porque dar certo. pra se corromper quando você tá nesse meio, nesse mundo de pecado, é muito fácil, né? E é o que a gente vê que vem acontecendo. E assim, a lição também ela tenta explicar um pouco o porquê da não união. Sim. Porque são coisas diferentes, são coisas distintas, né? O governo tem a sua autoridade, né? Tem os seus deveres, né? Nós temos a Constituição brasileira que rege o que um cidadão, né, deve viver e conviver. Tem aí todas as suas questões administrativas, políticas, mas nós, como igreja, nós temos outros objetivos. Como diz o profeta Isaías, já tinha profetizado, ele profetizou assim, olha, vai vir um libertador de Israel. Aí já acha que vai ser o cara. Aí o do judeu cavalo, pensa assim, cara, a espada desse tamanho. o cara pegando vai fogo. vir com um exército, meu irmão. Um exército e o judeu ele tinha essa esperança, né? Uhum. Que viria um rei com um exército poderosíssimo, fortíssimo, que iria arrebentar com Roma, que ia dizimar Roma para virar pó, ia instalar o seu rei. Esse reino seria muito próspero financeiramente, iria trazer paz a Israel por completo e acabou. E aí tem muitos judeus que ainda, né, inclusive lá em Israel, estão esperando esse libertador. Então são coisas diferentes. Jesus falou, o meu reino não é desse mundo. Então a igreja, desde quando ela foi criada por Jesus Cristo, o objetivo é preparar cidadãos para o céu. E eu acho muito interessante porque Paulo também diz que nós somos peregrinos nessa terra. A gente vive em tendas, né? É. Porque tenda é provisório. É a gente provisório. Vai mudar. Então, são coisas diferentes. O que Jesus trouxe para a gente aqui na lição? Nós temos que respeitar as leis, certo? Nós temos que, como brasileiro, respeitar as leis, certo? Certo. Mas o que a Gabi ela citou para a gente, até um certo limite. Quando isso começar a ferir, como feriu no passado, né, no Coliseu Romano mesmo, uma tragédia no dia da inauguração, 10 mil cristãos, naquela semana de inauguração, morreram porque não negaram a Cristo. Porque não disseram assim, ó, nós não vamos adorar outro Deus. Nós não vamos ter outro segmento religioso. Nós vamos seguir o que Jesus Cristo nos deixou. Então, são propósitos diferentes. E você que está nos ouvindo, mas rapaz, a igreja poderia pelo menos se posicionar. Por que a igreja não se posiciona, né? Tem gente que fica aí com isso na pulga atrás da orelha. Rapaz, por que não posiciona? Pelo menos naquele lado que eu acho que é certo, que a Bíblia mais se aproxima. Queridos, existem respostas para isso. Vai aparecer aqui um link para você, depois você entra. Tem aqui um documento da igreja, certo? Adventista. Dizendo o porquê da igreja não se posicionar, certo? Baseado na Bíblia. Isso não é um achismo da igreja, né? Lógico. Então você pode vir adventistas.org, tem ali um documento sobre políticas, e você vai ter acesso e tudo mais. Ele foi um documento votado pela Sede Mundial da Igreja, né, e enviado para o Brasil, a nossa igreja também analisou. Foi votado em 2017 e 2018 e ele foi atualizado em 2020, né, entrou mais algumas questões. E ali você vai ter todas as suas, né, eclesiasticamente, dentro da igreja adventista, você vai ter ali as respostas do porquê que a igreja não se envolve ou não se posiciona. Por quê? Voltamos a dizer, são coisas diferentes. Uhum. Nós estamos aqui para quê? Falar a verdade bíblica, anunciar a verdade presente. E tecnicamente isso é um posicionamento. Pronto. É um posicionamento. E a igreja não se posiciona entre, vamos citar aqui, já que a lição cita os nomes, vou citar também direita e esquerda, porque ela consegue ver a iniquidade humana nos dois lados. Nos dois lados. Exato. Então eu vou me posicionar onde não tem isso, que é lá de Jesus. Pronto. Não pega um partido porque não tem um partido terrestre que seja Sim. de Deus, né? Nesse Exato. sentido, tipo, esse é de Deus e esse não é de Deus. Não, é porque os dois têm coisa errada, os dois têm dois coisas precisa que
é contra alguns princípios. E os dois vão ser falhos, né? Exato. É justamente esse o ponto. Você pega os dois partidos, os dois líderes dos partidos. Eles sempre falam, porque Jesus isso, Jesus aquilo, mas você vê algum ponto, ou mais pra frente ou mais atrás, que feriu e acabou. Sim. O ser humano é sobre falhar. E mesmo estando falhando, se prostrar aos pés de Cristo para ele usar a gente. Só que a gente não vê isso em todo mundo. Por isso que é por isso que Jesus, voltando para a lição de terça, ele coloca que antes da gente focar lá na frente, focar o que a igreja está se posicionando, focar no que outra pessoa está fazendo, no que o Espírito está fazendo. Tem que focar no que eu estou fazendo. Tem que focar eu tenho que me prostrar aos pés de Jesus para ele me usar. Mas o Estado não está fazendo. Mas você tem que fazer primeiro. Você tem que fazer a sua parte. Exato. Tem um livro, eu vou ter que citar C.S. Lewis, eu sempre sei. Que citei o C.S. Lewis, que ele fala que uma das táticas do demônio para fazer a gente se distanciar de Cristo é justamente focar lá na frente. Porque ele estava na guerra quando ele estava escrevendo aquilo. Porque as tropas precisam mandar reforços para esse ponto. Porque o governo precisa fazer isso. Porque o líder da igreja tem que fazer isso. Mas enquanto isso, o vizinho do cara está passando fome do lado do vizinho dele. Está passando fome. Ele não está fazendo a parte dele. Enquanto a gente não se prostrar aos pés de Jesus como ferramentas humildes, a Elon Musk fala isso no Grande Conflito, quando a gente não fizer isso, a política pode estar fazendo o que quiser lá, a igreja também pode estar tudo errado, mas você não está fazendo a sua parte. E eu acho que esse é justamente o ponto que a lição ela está abordando nas semanas, e está abordando como inteira. Que ela fala, tá bom, isso aqui não funciona, isso aqui não funciona, o que a gente faz então? E justamente, você pessoalmente vai lá e Jesus, eu reconheço que eu não consigo, reconheço que tem muito pecado em mim, desde Adão, desde que começou, está incrustado em mim, não tem o que eu faça para isso ficar bom. A única solução é você. Eu sei que vai tudo ficar bom quando você vir voltar e me resgatar, mas até lá, me usa. E é justamente assim, quando alguém individual faz isso, que a gente vê grandes líderes. Vamos voltar para a história de José, por exemplo, já do Egito. José, eu acho incrível a história de José, porque eu estudei cinema, né? Então eu enfiei os 3 atos na minha cabeça, eu não consigo assistir um filme em paz mais. Eu comecei a ler a Bíblia, de novo, né? Tô fazendo o Bíblia de novo. Você pega a história de José, é os 3 atos certinho. Ele primeiro, alguma coisa tira ele do caminho que ele estava, que ele é jogado fora, né? Vendido para os egípcios. Aí lá veio os impulsos e tudo mais, e tudo isso na história dele, ele nunca se virou contra Deus. Deus fez ele um grande líder. Como? Deus colocou ele para estudar como ser um bom líder. Deus colocou ele para... Deus entrou na cabeça dele e começou a mostrar para ele, você fazer isso. Não, ele simplesmente se prostrou aos pés de Jesus. E automaticamente ele foi se tornando um bom líder. Ele virou o segundo no Egito inteiro. Enquanto a gente não fizer a nossa parte do individual, do tipo, eu preciso me entregar aos pés de Jesus para que ele me use, a gente tanto faz o que estiver acontecendo lá de fora. Aqui está errado, a gente precisa mudar aqui primeiro. É verdade. Agora, uma outra coisa que a lição traz, que é extremamente importante para nós destacarmos aqui, é o seguinte. O quão foi maléfico, terrível, a união entre igreja e Estado. Sim. Nós vamos voltar a destacar isso aqui, porque, gente, isso aqui foi algo que traz consequências graves até hoje. Sim. Na última carta de Paulo, quando ele estava se despedindo do amigo Timóteo, ele falou bem assim, Timóteo, toma cuidado com as doutrinas vãs doutrinas, que seriam como coceira nos ouvidos, né? Ele fala isso. E quando Constantino converte ao cristianismo, ele começou a fazer suas reuniões, né, e tudo mais, chamou a equipe, né, que cuidava da igreja ali, falou, galera, é o seguinte, nós vamos mudar algumas coisas, porque isso vai ser benéfico para todo mundo, para a sociedade. Por exemplo, a gente precisa colocar mais algumas imagens, sabe? Tá muito parado esse negócio aqui, então vamos colocar algumas imagens, né? Tá falando aqui da guarda do sábado, da Bíblia, mas aqui em Roma, né, a gente tem um costume do Deus Sol, Dominus Dei. Então, né, esse dia, e aí os cristãos admirados, né? Nossa, agora a gente tem um líder cristão. Então eles foram aceitando essas coisas, e aí foi entrando, daí começou a inventar doutrinas vãs, práticas cristãs que não existem na Bíblia, não é nem cristãs, práticas pagãs, que não tem na Bíblia e infelizmente estão enraizados em vários movimentos religiosos. E aí chega num ponto, a Bíblia diz que viria o reformador, né? Ela iria ser reformada. E aí nós entramos nos nossos primeiros passos dos reformadores da igreja. Nós temos John Wycliffe, que foi considerado, a irmã White fala que ele foi a estrela da manhã. João Hus,
né? Wycliffe e João Hus foram queimados em praça pública. Então a primeira coisa que já... Você imagina, eu fico pensando assim, Lutero, né? Lutero eu acho que ele já pensou assim, rapaz, os primeiros que tentaram, deu muito ruim, né? Mas ele teve coragem, mano. Eu acho que isso é um ponto muito bonito na igreja. Na igreja bíblica. Na história, né? Isso, na história. Você citou a carta de Paulo a Timóteo. Isso é uma carta que eu amo. Porque Paulo ele não faz questão de esconder para Timóteo todas as dificuldades que ia ter. Ele podia falar da parte boa de ter Jesus. Você vai sentir paz, você vai ver propósito na sua vida, você vai sentir alegria, você vai ver coisas que você nunca viu. Você está parado e você vai ver o negócio, você vai entender por que isso está acontecendo. Isso é incrível. Mas em vez disso, você vai ser acorrentado, você vai ter maltratado, você vai sofrer. Vão te abandonar. É a mesma coisa que Jesus fez para os discípulos também, né? Exato. Avisando. É sobre você vê essa sinceridade que é uma liga com a humildade, sabe? Eu não vou mentir pra você pra te comprar. Eu vou te oferecer porque eu sei que é bom, mas tem isso e não tem o que fazer. Eu gosto dessa carta porque Paulo meio que manda vem sofrer comigo. É gostoso. Agora uma outra coisa também, quando Lutero, né? Uma coisa que eu escuto muito dizer, não sei se você já ouviu, Gabi, tem muita gente que fala bem assim, a reforma protestante ela foi política. Ela foi 100% política. Eu já ouvi muito isso. Faz sentido você pensar que é 100% já ouvi muito isso. Não, ela foi política porque o Roma, né, tinha a totalidade do poder político e religioso. Então, tá tudo centralizado ali e Lutero vem com interesses políticos. Para também ganhar o seu espaço ali. Gente, eu já ouvi demais isso. Não sei se vocês já ouviram, eu já ouvi muito isso em alguns debates, em algumas... a gente estuda a Bíblia com algumas pessoas e algumas pessoas, né, expressam ali as suas... Elas expressam um pouquinho mais de si mesmas do que... Exatamente. Do que o que realmente aconteceu. Aí é um erro enorme. E aí, Lutero... até então, uma coisa interessante, que até Lutero, existia só, assim, o Antigo Testamento é o que um pouco da membresia tinha acesso. O Novo Testamento grego, que já tinha finalizado tudo certinho, ele estava restrito. Uhum. E ali a gente percebe o quê? O Novo Testamento, ele fala da graça, ele fala da salvação. Uhum. Então a igreja se corrompeu, infelizmente, com essa união do Estado e igreja, ela se corrompeu. Mas se você continuar lendo a história, Deus sempre manteve um pequeno grupo fiel, escudeiro, da verdade, sim, da Bíblia. Depois que aconteceu a queda da igreja, né, da união, levantou-se os valdenses. Os valdenses foram homens e mulheres... Era aquele povo que foram firmes. Que escrevia a Bíblia, não era? Eles viviam ali na cara, montanha. Ia para as cavernas, inclusive muitos foram mortos, queimados. Sim. E eles chegaram a um ponto de escrever partes da Bíblia na própria pele. Uhum. Se você lê aí, se você não está nos ouvindo e não sabe ainda sobre a história dos valdenses, procura fontes confiáveis, tá bom? Por favor. Tem bastante do Grande Conflito quando você para para ler. Então lê ali o Grande Conflito, né? Também muito tem. Mas leia a história dos valdenses, é muito interessante. Então tem muitas pessoas que pensou e pensam, né, que a reforma ela foi política. E a reforma não foi política. No livro de Apocalipse, Daniel diz que a profecia viria e que se levantaria um grupo de pessoas para reformar, para restaurar a verdade presente da igreja. Restaurar aquilo que foi caído, aquilo que foi deitado, aquilo que foi derrubado, que são as colunas da verdade. E Lutero teve coragem, ó. Rapaz, que coragem, né? Lutero teve coragem. Eu gosto muito que, citando esse livro de novo, ele coloca muito uma metáfora de que a gente é como os instrumentos em uma orquestra que é regida por Deus. E não faz sentido uma orquestra ter um instrumento. Senão seria só violinos. Mas não, tem o violino, tem o violoncelo, tem a trompete, não sou o cara da música. Mas cada instrumento tem a sua personalidade e faz a obra como deveria. Entende? E Martim Lutero, além, lógico, ele tem a mesma base de todos os heróis que a gente vê na igreja. Heróis, eu vou citar a palavra que eu mais gosto, que é se submeter a Jesus para ele usar a gente como ferramenta. Mas ainda assim, ele faz da maneira dele, ele é sincero. Então não faz sentido a gente pensar que é uma manobra completamente política,
Porque se fosse, ele estaria se importando só com os próprios desejos. Mas ele tá botando a cara, tá pra morrer ali. Enquanto tem político que quando começa a se expor um pouquinho e vê que vai dar errado, ele já começa a fugir. O Martinho Lutero não fugia. Tudo bem que ele foi pra aquele castelo lá, mas depois ele voltou. Mas não foi porque ele fugiu, né? Exato. Foi um cara que foi lá e Porque meio que ele era sequestrou maluco. ele pra conseguir que guardar. morreu, um amigo dele até morreu, teve uma tempestade, né? Um raio. Isso. Acabou matando o colega ainda. Ele nem não fugiu, foi retirada estratégica. É. E foi importante porque ele tava batendo pra você, eu vou morrer, não vai não, calma. Você não pode morrer agora. Exato. Se morrer, a gente tá perdendo, não tem o que fazer. Perdido. Todos perdidos. Bom, gente, eu queria passar a tarde inteira aqui conversando com vocês, porque é muito bom ver Jesus falando através da gente, mas a gente vai ter que encerrar. Então, nossas considerações finais sobre o tema. Pastor, você tem uma coisa a dizer sobre tudo? Se puder resumir tudo que a gente falou, pro cara que não prestou atenção até agora, sair pelo menos uma frechinha de sabedoria. Primeira coisa, você não pode deixar de seguir a gente aqui, viu? Aleluia! Siga o nosso Instagram, Porão Jovem. É um bebê que já nasceu gigante, viu? Porão Jovem, cara. 50 quilos bebê, tá aqui, ó. Já nasceu. Porãocast, vamos Né? lá. Porãocast. Então segue aí o Instagram da gente, vai ter novidades aí, entendeu? A galera tá aí curtindo e eu tô compartilhando. Você também aí tá sendo convidado a compartilhar também. Queridos, Jesus falou bem assim, ó. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Amém. No mundo passarei por várias aflições. Toma cuidado. Vai ter falsos profetas, como você mencionou em Mateus 24. Sim. Vai ter gente enganando. E eu quero finalizar dizendo o seguinte, ó. Quando Constantino foi convertido ao cristianismo, ali Satanás estava mudando a estratégia. A lição traz isso para nós. Satanás estava mudando a estratégia, porque ele percebia que quanto mais induzia a mortificina dos cristãos, Mais aparecia. era como semente plantada em bom solo. Uhum. Mais brotava cristão. Então ele falou assim, rapaz, o que eu vou fazer agora? Aí ele entrou com a estratégia de enganar. Então presta atenção, o inimigo ele vai fazer de tudo para te enganar. Tudo. Portanto, eu quero fazer um desafio para você jovem que está aí ó, na universidade, você que está indo já no ensino médio, que já no ensino médio, né, Gabi? Já começa já essas coisas. Né? Já. Galera, leia, estude, tá bom? Estude. Não deixe ser levado por conversinhas, e grupinhos aí que tem surgido e falando algumas coisas e às vezes fala e você nem sabe do que é. Não reproduza essas coisas. Nós temos a Bíblia, a palavra de Deus. Leia, estude, vá às fontes confiáveis. Porque se a gente se deixar levar pelas conversas vãs que tem por aí, nós vamos ser enganados. Uhum. Como, infelizmente, muitos não entenderam a reforma protestante. Qual foi o propósito dela? De trazer a verdade, somente a verdade, que é a Bíblia. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Muitos não entenderam até hoje. E estão aí tentando, né, buscar em outras fontes, outras verdades. Então Jesus nos orientou sobre isso. O nosso desejo é que Deus te abençoe, viu? Jovem, talvez você esteja passando por alguma dificuldade. Estamos aqui para orar por você, tá bom? Deixe seus comentários aí, aqui no nosso Instagram. E dizer que dias melhores virão porque Jesus está voltando. Amém. Amém? Amém. A gente vai estar sempre orando pelos jovens e é importante dizer também que o jovem ele sabe orar. Eu sempre escutei muito amigo meu, tipo, começando a não sei orar, sabe. Você tá conversando comigo agora, você consegue orar também. Claro. Porque Jesus é simplesmente uma conversa. Então, se eu puder, vou fazer as coisas aqui depois da Gabi. Jovem, Jesus ele sabe o caminho que você tem que andar. Ele sempre sabe. Então pergunta pra ele. Chega pra ele com humildade, não chega com os seus achismos, com eu. Chega com ele. Ó Senhor, eu quero muito te servir. E às vezes não sei como, ninguém sabe como ao certo, então ele ensina. Então, esteja com Jesus, ele sempre sabe o melhor caminho a seguir. Amém. Gabi? Eu acho que eu só queria deixar algo que ficou muito forte pra mim nessa lição, assim, que Deus ele não escolhe o partido terrestre, porque ele não quer que a gente deposite nossa esperança em homens, né? Exato. Então, se por acaso você, tipo, sei lá, seu político não ganhou, seu partido não ganhou, aquilo que você gostar mais não ganhou, não precisa se desesperar, porque Deus tá no controle Porque de Jesus tudo. ganhou. Jesus ganhou na cruz, ele ganhou já toda a batalha, tudo que importa. E Deus tá no controle. Mesmo que a gente não entenda os propósitos dele, Deus tá no controle e é isso. É isso.
Amém. Deus seja louvado. Amém. Então vamos encerrar, Gabi? Faz uma oração pra gente. Assim. Querido Deus, amado Pai, muito obrigada por mais esse Porãocast. É sempre uma bênção estar aqui, é sempre uma bênção ouvir, né, esse Porãocast que o Senhor está agindo através de nós. Peço para que você nos ajude a nunca depositar esperança em homens, mas sempre em Ti, Deus. E a nunca perder o foco, Pai, que é o que realmente importa, e a perder da nossa frente aquilo que a gente conversou aqui hoje, que sua lição nos trouxe. É isso que eu te peço, Senhor, teu santo nome, Jesus. Amém. 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 Então, senhores, esse foi o Porãocast de hoje, o episódio 5. Muito obrigado por você que ficou aqui até agora assistindo. Se inscreve aí no canal do YouTube, segue a gente também no @porãojovem. Isso. Nunca vou lembrar, @porãojovem, tá na descrição também. Quer participar? Você quer que Jesus fale através de você? É sempre muito bom. Procure conversar com a gente, ou seja, na conta do Instagram, nos comentários. A gente tá sempre procurando pessoas aqui para participar da gente, porque Jesus também não tem os seus direitos, ele fala através de qualquer um. Às vezes qualquer um é você, eu também sou qualquer um. É isso, muito obrigado, gente. Valeu!